Fala, Maria Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Ô, gente, ministrar em outra igreja é mais fácil, tá? Assim, só para deixar registrado. É fácil. Mentira, não é fácil. Mas ministrar na Iva é difícil demais. Não porque aqui tem vários teólogos, enfim. Imagina, bobeira. Mas é porque o povo gosta de boas palavras. Não dá para você vir com um feijão com arroz e um ovo frito e servir, né? Vai ficar com gostinho de quero mais. Então, é um desafio. Por isso que eu demoro para ministrar, tá? Vou passando. Aí vem a oportunidade, Marcos. Tame, pastor Manassés. Ai, pastor Euclides. Eu falei, precisa faltar Raquel, graças a Deus. Não acha nada, deixou sua cabeça apostólica. Gente, vamos lá em Filipenses. Pastor Euclides, eu estou apaixonado por Filipenses. Eu amava Romanos, mas Filipenses ganhou. Ganhou! Meu Deus, essa carta ela é linda, gente. Ela é linda. Vamos lá em Filipenses. Eu não vou ler todo o capítulo 4, porque durante a ministração faremos uso desta carta linda, desse capítulo tão conhecido e tão cheio de verdades. Filipenses 4:4. Eu vou ler só o 4 e os irmãos sentem e fiquem à vontade, nós estamos na casa do Pai. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Novamente, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pode se assentar? Aleluia. Ontem eu ministrei lá na igreja Kadosh, num culto de mulheres, e a Paty e a Aline me acompanharam. Eu louvo a Deus pela vida das minhas amadas. Vou falar que eu vou para a guerra, elas vão junto comigo, gente. Mas eu sou muito grata a Deus pelo privilégio de caminhar ao lado de vocês. Obrigada do fundo do meu coração e da minha alma. E o tema desta ministração é: pensais nas verdades do céu. Pensais nas verdades do céu. E eu encontrei algumas verdades no capítulo 4 que eu quero elencar essa noite com os meus amados irmãos. Gente, provavelmente, o capítulo 4, ele é um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. Você já deve ter visto em frase de camiseta, aquele lance dos caminhões atrás, baú de caminhão, xícara, convites, enfim. Essas frases de impacto. Há muitas frases que estão ali. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ou outras, não andeis ansiosos por coisa alguma. E a mais conhecida, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a verdade escondida nestes textos, muitas verdades, e que muitos não percebem. Muitas dessas frases são usadas como autoajuda. São usadas, pastor Euclides, como chaves motivacionais para garantir uma vida sem problema. Olha, e a verdade é que Paulo, ele escreve essa carta, e ele não está escrevendo essa carta, igreja, num resort, à beira-mar, brindando, tchim-tchim. E muito menos Paulo, ele estava numa vida confortável, numa rede. Paulo, ele escreve essas palavras com tanta alegria
E essas palavras, elas brotaram justamente dentro de um cárcere. Olha só. Declarações surgidas em meio a perdas. Filipenses 4 não é sobre conquistas terrenas. Não tem nada a ver com conquistas terrenas. Mas de contentamento em Cristo quando tudo falha. Eita Deus! Spurgeon diz assim: o contentamento de um cristão não nasce da circunstância, mas da certeza de que Deus governa todas elas. O capítulo, ele revela alguns segredos espirituais. Por exemplo, a paz que excede todo entendimento, não é a ausência de problemas. Muito pelo contrário, mas da presença de Deus. Outra, a força que nos capacita, não é uma energia interior, como muitos acham, mas Cristo habitando em nós. Aleluia! A alegria ordenada não é uma emoção passageira, não é o riso de um palhaço, mas o fruto do Espírito, para que nos mantém firmes e fortes em meio ao vale. Aleluia! É dessa forma. Paulo, ele começa o capítulo 4 falando assim: fica alegre. Fica alegre, regozije-se no Senhor sempre. E aqui dá a primeira verdade que eu encontrei. A alegria cristã, igreja, ela não é uma emoção voluntária, mas é um mandamento espiritual, e eu vou te explicar e vou te provar porque é um mandamento espiritual. A alegria aqui, Paulo, quando ele está escrevendo, ele ordena. Paulo, ele não escreve se for possível, se conseguir, se der. Muito pelo contrário, ele fala: alegre-se, fiquem alegres. E sempre. E a alegria não é recomendação. A alegria, igreja, ela é uma obediência. Eita, pastora, como é que você pode falar para eu estar alegre se eu estou passando por um dos momentos mais difíceis? Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor que certifica. E isso é mais escandaloso quando nós lembramos do contexto. Olha onde Paulo estava, igreja. Paulo estava, pastor Manassés, preso em Roma, acorrentado. Ele aguardava o julgamento que poderia levá-lo à morte. Como é que uma pessoa na cadeia, numa cela, está falando: é para você se alegrar, porque eu estou contente? À beira da morte. E mesmo assim ele escreve à igreja de Filipos, perseguida e pobre ainda, dizendo: alegre-se sempre. Eita, paradoxo. Se fosse apenas circunstância, de verdade, igreja, seria uma grande hipocrisia. Mas Paulo, ele revela a alegria no Senhor, que é uma disciplina de fé. É só quem tem fé que consegue estar alegre, igreja. E a alegria, ela não é um fruto do acaso. A alegria, ela não vem quando nós temos, mas a alegria vem quando nós tememos. A alegria vem de quem nós temos. Essa semana eu fui visitar o presbítero José, e na terça-feira ele estava na UTI. E aí eu deixei a minha mãe entrar, ela ficou um período com ele, a Júlia entrou na sequência, e por
E eu, no final, fiquei um tempo, ele e a minha mãe. Gente, você está dentro de uma sala, de uma UTI, ligada a um monte de aparelhos, e a pessoa esbanjando o sorriso mais lindo do mundo, gente. Com a voz falha. Com aquela voz mais sussurrando do que falando. Mas com aquele sorrisinho. Porque ele sabe a quem ele serve. Paulo, a gente aprende algo com Paulo tão lindo, porque Paulo, ele não manda a gente se alegrar com as nossas conquistas. Tudo bem, não é pecado. Mas Paulo, ele manda você se alegrar no Senhor. E sem entender a onipotência do Deus que nós servimos. Não manda a gente se alegrar na circunstância de estar numa UTI. Mas na presença de Cristo ele está. É desta forma que Paulo, ele nos alerta. Que ele dita para as nossas vidas, se alegre, independente do que você está passando, do vale que você está atravessando, do momento difícil que você está cruzando, mas se alegre, coloca um sorriso no rosto, mas não é o sorriso de um palhaço, é você entender que a sua vida tem um dono, e essa circunstância, ela pode mudar, O objetivo da alegria, ela é fixa, ela é imutável, ela é eterna, porque ela vem do próprio Cristo. Aleluia! Ô igreja, é possível a gente chorar e a gente se alegrar, e eu contemplei isso dentro de uma UTI, chorar e se alegrar. Porque o choro, ele vem das coisas terrestres, mas a alegria, pastor Euclides, ela vem das coisas celestiais, de onde a gente sabe aonde é o destino das nossas vidas e da nossa alma. Aonde é que o nosso espírito está guardado? É aí que começa a entrar a diferença. Oh, aleluia! Só que Paulo, ele não para aí, ele conecta a alegria à moderação. Olha lá no versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. E ele finaliza com a parte B. Perto está o Senhor. Eita coisa boa! Ele fala, perto está o Senhor. Ele liga a sua alegria ao dono da sua alegria. Ele não deixa vazio, ele não deixa uma lacuna, ele não deixa uma porta aberta. Ele fala, a sua alegria está no Senhor. Aleluia! Essa proximidade que garante a alegria. Nós não estamos sozinhos, ela está conosco. Ela está perto, porque o Senhor está perto de nós. Aleluia! E esse Senhor, ele perto de nós, ele está ao lado do prisioneiro ali de Roma. Ele também está, pastora Raquel, com os crentes que estavam com medo ali em Filipos. Ele está, pastor Manassés, com o mundo que tem o rejeitado. Quando o corpo adoece, que está ali numa UTI, ou que estava naquela sala de choque lá. Quando as lágrimas caem, essa alegria tem que estar. E Paulo nos lembra que a alegria, ela só é possível porque a gente tem o Senhor por perto. Aleluia! A alegria, eu aprendi essa semana que a alegria, igreja, é a prova que nós pertencemos a outro reino. Nós vivemos uma semana tão tensa, tão triste, onde a gente viu um corredor de mortos. Onde a gente viu mães chorando em cima de corpos. Onde as notícias chegam e cada uma é mais difícil que a outra. Mas a alegria é a prova que pertencemos a outro reino.
Já coloca o seu sorriso mais lindo, mesmo com uma vontade de chorar, como a pastora Lília tem ficado. Mas coloca um sorriso nesse rosto lindo que Deus criou. E entenda que vai passar, porque o Senhor está por perto. E aí, logo após Paulo ordenar a alegria, ele enfrenta um dos maiores inimigos que eu e você passa. E sabe qual é? Vamos lá no verso 6. Não estejais inquietos ou não estejais ansiosos, pois coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração, suplicar e ação de graça. Outra verdade escondida aí que eu achei. A ansiedade. Eita, gente. A ansiedade, ela não é apenas uma fraqueza emocional, tá? Mas a ansiedade, ela também é uma desobediência espiritual. E eu vou te provar. Paulo não trata a ansiedade como detalhe de personalidade, mas como algo que você precisa substituir por oração. Não sou eu que estou criando isso, gente, pelo amor de Deus. É a palavra do Senhor, pela oração, súplica e ações de graça. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por dinheiro, nem pela saúde, nem pelos seus inimigos. Paulo, ele trabalha com exceções. Ele coloca a ansiedade como atitude incompatível. Se você deixa de confiar no Senhor, você se torna uma pessoa ansiosa. E isso não significa que o cristão, ele não vai enfrentar preocupações. Muito pelo contrário, gente. A gente vai ter um montão de coisa. Mas que essas suas preocupações, elas não devem dominar a sua vida. E como é que eu venço essa ansiedade, pastora Lília? Paulo, ele entrega o antídoto. Ora, suplica. E já vai fazendo culto de ações de graça. Aleluia! Não basta orar, gente. É preciso transformar cada aflição que você tem em petição. Não basta pedir. É preciso clamar com súplica. E não basta suplicar. É preciso agradecer antes mesmo de estar acontecendo. Pastor, eu não sei o que vai acontecer, mas já estou começando a agradecer. Eu não sei de que forma que eu vou sair desse lugar. Eu não sei de que forma que eu vou vencer essa ansiedade, mas eu já estou agradecendo, porque eu entendi que é melhor eu confiar no Senhor, colocar minha vida no altar, firmar os meus calcanhares, começar a orar, começar a suplicar, porque Deus peleja as nossas guerras. Aleluia! Aleluia! O coração ansioso, ele vai olhar para o tamanho do problema, mas um coração em oração, ele olha para o autor e para o consumador das nossas vidas. É por isso que eu gosto tanto de orar. É por isso, porque eu tenho ansiedade. Tem dia que eu estou sentada no sofá e eu estou falando para o Marcos, meu coração vai sair pela boca, meu coração vai sair pela boca. E isso tudo me despertou há 2 anos atrás, com a crise financeira que nós tivemos. Eu tive uma síndrome de pânico, crise de ansiedade que parecia que ia estourar o meu coração. Mas eu aprendi que eu ia vencer essa crise da ansiedade na oração, na súplica e já fazendo culto de ação de graça, porque Ele me curou. Ele me curou. Eu não sei de que forma vai acontecer, mas eu já falo, eu estou curado, 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 porque eu sei o Deus que eu tenho crido.
Aleluia! E Paulo, ele não promete, igreja, que Deus ele vai responder cada oração. Eita! Paulo, ele não promete que Deus vai responder cada oração como pedimos. Ele promete algo maior. Eita, coisa boa. Vamos lá no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A resposta definitiva à ansiedade não é a mudança do cenário, mas essa paz. Essa paz. E essa paz, ela é descrita como guardando o coração e os pensamentos. A paz de Deus, ela é como um sentinela, que ele protege a nossa mente, as nossas emoções, contra a invasão do mundo. É essa paz que ele está falando. Lembre-se que Paulo, ele não estava no resort. Ele estava na cadeia. E não é a ausência de guerra. É quando a gente sabe a fortaleza que existe em meio ao furacão. Paulo, humanamente, ele tinha todo o direito para estar ansioso. Imagina. Mas ele declara que não andeis ansiosos. A paz que excede todo entendimento, ela te guarda porque procuramos essa paz em Cristo Jesus. E depois de falar sobre a alegria, a ansiedade, Paulo aponta para os campos aonde essa guerra ela começa. Sabe onde é que essas guerras começam? Aqui, na nossa mente. Olha lá o que está escrito no verso 8, no versículo 9. Quantos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Uma terceira verdade que eu encontrei é que a paz de Deus, igreja, ela não habita em uma mente desordenada. Pastor Euclides, a paz de Deus, ela não encontra lugar numa mente bagunçada. Paulo, ele sabia que a ansiedade, a murmuração e o desânimo, elas nascem aonde, igreja? Nos pensamentos. Você sabia disso? Por isso que fala que a mente humana é a oficina do capeta. Antes de você enfraquecer as suas mãos, o inimigo ele vai começar a enfraquecer e a ocupar a sua mente. Antes de matar a sua fé, detalhe, ele planta mentiras na sua cabeça. Paulo, ele dá uma ordem muito prática. Ele fala assim: filtrem os seus pensamentos. Não se alimentem de lixo. Não dê espaço para imaginações impuras. Substitua a sombra pela luz. As mentiras
pela verdade. O que pensamos moldam o que sentimos. E o que sentimos moldam o que vivemos. Nós somos expert em alimentar a nossa mente com pecado. Começa alguma coisa a dar errado na sua vida. Fecha a porta para mim ali, Luiz, por favor, em nome de Jesus. Começa a sua mente a dar errada. Começa a fazer alguma coisa de errado. E sem você achar que o Espírito Santo não está vendo. Começa. Aí o inimigo, pastor Euclides, ele conhece quem sou eu e quem é você, tá? Ele só não conhece da forma que Jesus nos conhece, como o Espírito Santo nos conhece, como Deus nos conhece. Mas ele vai armando uma cama de gato para você. Daqui a pouco você já está pecando mais do que você estava. Você está com a boca mais suja do que você nunca teve. As suas ações não condiz com o que você muitas vezes fala dentro de uma igreja. Os seus atos, se desse para colocar um telão aparecendo, sangue do Cordeiro. Porque a sua mente ela está desordenada. Porque o inimigo, ele já bateu aí, ele já montou todo o circo dele dentro da sua cabeça. E aí, a nossa mente é um campo aberto. E é um campo aberto, igreja, para a carne. A ansiedade e o pecado, elas podem sim dominar. Mas, se a sua mente dominada com as verdades de Cristo, a paz vai guardar o seu coração, a sua mente, e você vai dar testemunho que Deus está por perto. Igreja, começa a rejeitar aquilo que vai te corromper. Rejeita aquilo que vai te corromper. Quando você vê que você está saindo da linha, ei, volta atrás. Como o Marcos faz, né? E abraça, gente, aquilo que te edifica. Rejeita aquilo que vai te levar para o inferno. Rejeita aquilo que... E Deus está falando, rejeita aquilo que vai te levar para o inferno. E abrace aquilo que vai te edificar. Eu nunca vou esquecer que foi dentro de uma igreja que eu ouvi Jeremias 29 e que a minha mente foi edificada. A mente guardada pela verdade, igreja, ela produz prática. A mente guardada, ela produz obediência. Mente, igreja, não é campo de guerra. Mente é campo de escolha. Você pode escolher ser pecador, você pode escolher ir para o inferno, você pode escolher fazer as coisas erradas, mas você também pode optar em ser santo, justificado, porque Ele já te justificou. Mente não é campo de guerra. Mente é campo de escolha. Guarda aí. Para com isso. Deixa disso. Nós não somos obrigados a nos alimentar por aquilo que o diabo sugere. Segue o enterro. Ou o culto. E no final do verso 9, olha lá o que ele diz assim, ó. E o Deus de paz será convosco. Guardou a mente? O Deus de paz estará convosco. Olha lá o verso 10, 11 e 12. Correr. Ora, muito me alegrei no Senhor,
por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ó 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mais uma verdade aí, o contentamento, igreja, ele não é natural. O contentamento, ele é aprendido. Não sou eu que falei, foi Paulo, está escrito na palavra do Senhor, verdade. Paulo, ele não nasceu contente. Não recebeu isso como um dom instantâneo. Mas ele aprendeu como uma disciplina moldada pelo Espírito em cada circunstância. Paulo, ele conheceu fome. Alguns nem conhecem. Paulo conheceu prisão. Alguns nem conhecem. Paulo, ele foi perseguido. Paulo, ele teve solidão. Mas também conheceu a abundância. Eita Deus. A gente só quer passar pelas coisas boas. As ruins, para lá. Paulo conheceu honra. Paulo, ele conheceu provisão inesperada. Oh, aleluia. E em cada cenário, Paulo, ele aprendeu a estar firme no Senhor. Paulo aprendeu a entender que ele é suficiente em Cristo Jesus. E a verdade, igreja, é que a verdadeira liberdade, ela não é ter tudo, mas a não ser escravo de exatamente nada. E principalmente da nossa mente, dos nossos atos impensáveis ou pensáveis. Paulo, ele estava livre, ainda que ele estivesse preso. Oh, aleluia. Paulo, ele estava rico, ainda que ele estivesse pobre. E Paulo, ele estava forte, pastor Marcos, ainda que ele estivesse fraco. Mas, pastor, você está falando de Paulo. Ei! Qual é a diferença de Paulo e nós, seres humanos, réis mortais, comedor de feijão e arroz? A diferença é que ele foi sensível ao Espírito Santo. Ele se rendeu verdadeiramente. E ele não deixou-se ser corrompido pelas coisas mundanas. Porque o seu coração, igreja, ele estava firmado no Senhor. E não em qualquer circunstância. Essa é a diferença de Paulo e eu e você. Igreja, entenda a coisa. Cristo, ele não é acréscimo de ninguém. Cristo, ele é o centro. Ele não é acessório. Revista da Avon. Ele é fundamento. Aleluia! Cristo, ele não é o recurso quando tudo vai falhar. Ele é tudo mesmo quando os recursos estão falhando. Ele continua sendo tudo, mesmo quando tudo vai falhar. Todos os recursos falham. Mas o meu Deus, ele não falha. O meu Deus, ele não chega na hora atrasada. O meu Deus, ele não tarda. O meu Deus, ele é perfeito em fazer no momento dele, na forma dele, na hora dele. Da vontade dele. Eu e você que fica tentando ensinar a Deus ser a Deus. Deus foi assim. Abre.
PowerPoint para Deus. Deus, então, com cronograma. Deus, eu queria dessa forma. Slide 2. A gente fica... Eita, Deus. Deus, Ele é mesmo na fome. Deus é mesmo na fartura. Deus é o mesmo na cadeia. Deus é o mesmo no palácio. Deus é o mesmo que está aqui na igreja, é o mesmo que está lá no Hospital Paulistano, que está ali no Hospital Grajaú, que está ali no Cocaia junto com a minha tia, com o meu tio Ernesto. Deus é o mesmo que está lá com a mãe da Raquel. Deus é o mesmo que está lá com o Vitor, tocando naquela visão. E quem tem Deus não está precisando de mais nada, gente. Desculpa. Já tem tudo, tudo. Para concluir, verso 13. Vamos lá. Aqui é, né? Todo mundo conhece. Ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A quinta verdade, gente, que tudo é possível quando minha fraqueza se encontra com a força de Cristo. E Paulo aqui, igreja, Paulo não está falando dos triunfos humanos. De ter. Não. Mas ele está falando de uma sobrevivência espiritual. Posso todas as coisas. Isso não significa realizar qualquer desejo. Mas suportar qualquer circunstância com Cristo. Esse versículo é justamente isso. Não significa realizar qualquer desejo terreno. Muito pelo contrário. Se você está achando que é isso, caiu do cavalo. Paulo não está dizendo eu posso ser rico. Paulo não está dizendo eu posso ser famoso. Ele está dizendo bem assim, eu posso sofrer, eu posso perder, eu posso morrer, porque Cristo é a minha força. É isso que Paulo está falando. Paulo ele não está falando para conquistar palcos, igreja. Realizar grandes sonhos terrenos, isso não é pecado, não é. Mas não é aí que tem que estar o seu coração. Ele está falando de continuar fiel quando tudo está desmoronando. Ele está confessando que não há nenhum sofrimento capaz de derrotar quem está em Cristo Jesus. É isso, é fácil. Essa é a vitória que o mundo não entende. É permanecer de pé. Quando o plano A, quando o plano B, quando todos os planos já falharam. É desse poder de acharmos que somos, que a força do nosso braço pode fazer alguma coisa, não te dominar. Aleluia. Não tem nada a ver com conquistas. Mas ele está falando para suportar. É isso. Essa frase de Paulo é uma confissão tão linda de dependência. Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei como é que vai ser o mês de novembro. Eu não sei o que pode acontecer ainda essa semana. Mas eu sei de uma coisa. Eu prefiro estar dependente do Senhor. Porque aí eu sei que eu posso todas as coisas. Porque é o Senhor quem me fortalece. Ele não fala, posso todas as coisas porque eu sou forte. Mas ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É aí a diferença. Ele não fala, eu sou forte, por isso eu posso fazer todas as coisas. Muito pelo contrário. Ele fala, eu posso fazer todas as coisas porque tem alguém que me fortalece.
A fonte não é em Paulo, não é em mim, não é em você. A fonte está em Cristo. O segredo não está em homem, mas no Deus que habita em você. E aqui, igreja, é um grito de um prisioneiro. É um grito de um prisioneiro, é a fala de um prisioneiro. Mas ele sabe que Cristo não o abandona. Ele não vai te abandonar. Ele não vai deixar você perecer. Você não vai morrer nesta praia que você está. Essa ilha deserta da sua mente. Só se você deixar ela tomar de conta mesmo. A água vai submergir, vai começar a bater no calcanhar, sobe pelo joelho, bate nas costas, começa a subir pela cintura, tá pronto. Pastor, morri. Aí é você trabalhar na sua mente. Nas verdades que Filipenses 4 diz. Seja alegre. Tá difícil. Porque Cristo está por perto. Está com crise de ansiedade, começa a trabalhar na sua mente. Começa a trabalhar na sua mente. E aí essa paz que vai excedendo todas as coisas. Começa a trabalhar na oração. Volta a orar. Pratica a oração. Não gosto de orar, pastor. Eita! Volta a orar. Não gosta? Começa a gostar de orar. É que filho fala com o pai? Orando, falando. Não sei, sabe sim, sabe. Está com dificuldade de orar porque está com vontade de chorar? Gente, eu só tenho chorado nas minhas orações, tá? Eu só tenho suplicado em lágrimas. Mas eu sei que todas as lágrimas têm sido colhidas. Todas. E quando você achar que você pode alguma coisa, lembre, eu não posso fazer nada. Mas eu tenho um Deus que vai me fortalecer. E vai me colocar de pé. E que vai me instruir. E que vai me dar estratégia. E vamos ficar de pé que eu quero orar por você. Aleluia. É completamente diferente, igreja, quando você ministra algo. Quando você está passando por um momento muito complicado, que você tem que aplicar essa palavra diretamente para você. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Porque para você aplicar na igreja, muitas vezes, essa palavra ela não vai estar latente dentro de você. Você vai guardar, vai reter, porque ali na frente você vai usar. Mas quando você está passando por exatamente um momento de tudo isso que você está falando, ela expressa uma verdade. Mas uma verdade que você tem que carregar. Você tem que bater no peito e falar, isso aqui é para mim. Eu bati no peito essa palavra na sexta-feira. Eu falei, isso aqui é para mim, Senhor. Eu preciso trabalhar tudo isso de novo dentro de mim. Eu não posso deixar com que a ansiedade domine a minha mente. Com que o medo fragilize essa Lília. Muito pelo contrário. Eu tenho que olhar para frente e falar, eu posso todas as coisas. Porque eu tenho alguém que me fortalece. Então que você, essa noite, carregue dentro de você, mesmo que seja uma verdade que eu te falei. Fala, Senhor, eu não sei o que está por vir. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mas trabalha no meu coração, Pai. Eu não preciso estar ansiosa. Eu preciso ter paz. Eu não preciso deixar com que a minha mente seja a oficina que o inimigo queira derrubar. Derrubar não, trabalhar. Eu preciso ser só um templo e morada do teu Espírito. E quando eu tentar fazer as coisas da minha maneira, Senhor, me ensina que em Ti eu tenho fortaleza.
me ensina. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Eu quero primeiro, Pai, orar pelos enfermos e doentes. Ó Deus, essa semana, o Seu servo Germano, Pai, vai fazer uma biópsia, Senhor, que é decisiva, Pai, para o tratamento, como é que vai discorrer, Pai. Eu sei de uma coisa, o Senhor que começou a boa obra, Pai, é fiel. Há alguns domingos atrás, Senhor, nós estávamos aqui clamando pelo irmão Walter, Senhor. E hoje o Teu servo, Pai, entrou aqui em gratidão, porque o Senhor deu mais uma oportunidade de vida, Pai. Ó Deus, algum tempo atrás eu estava clamando pela minha tia Fia, que a medicina falou que ela ficaria sequelada pelo resto da vida, Pai. E aí essa semana do nada ela fica de pé sozinha, Pai. Se não é o Senhor para confundir a medicina, eu não conheço nenhum outro Deus. Vá de encontro, Senhor, com a vida do Vitor, Pai. Toca ali, Pai, na visão do Teu servo, Senhor. Cura, Pai, sem deixar nenhuma cicatriz, Pai, nenhuma sequela. Ó Deus, visita, Pai, a mãe do Vitor, Senhor. Ó Deus, eu creio que o Senhor está, ó Deus, na centralidade deste problema, Senhor. E que a Tua serva, Senhor, entenderá, Pai, que muitas vezes o Senhor atrairá, Pai, ao deserto para falar ao coração, Pai. Ó Deus, visita a Tua filha neste momento. Coloca as Tuas mãos de poder, amor e graça sobre a vida dela. Dá vitória, Pai. Visita, Pai, o Pedrinho, Senhor. Estende, Senhor, as Tuas mãos sobre a vida daquela criança, Senhor. Ó Deus, essa anemia para a medicina pode ser incurável. Ah Deus, mas a terra era sem terra e vazia, e apenas com o Teu haja tudo aconteceu, Pai. Que haja cura na vida do Pedro, para a glória do Teu nome, Senhor. Visita, Senhor, o presbítero José, Pai. Estende as Suas mãos, Senhor. Oh Deus, naquela hemoglobina, naquela plaqueta, Senhor, naquela medula, Pai. Toca, Pai, do alto da cabeça até as plantas do pé, Senhor. Eu tenho visto, Senhor, e tenho contemplado, Pai, o Teu cuidado. Mas todavia, seja feita a Tua vontade, que é muito boa, que é muito perfeita e que é muito agradável. Visita, Pai, a cada enfermo. Visita, Pai, a mãe da pastora Raquel. Oh Deus, coloca as Tuas mãos, Senhor. Essa diálise pode acabar, Pai, porque eu creio em um Deus que trabalha e que confunde. Oh Deus, visita, Pai, a cada doente, Senhor. Aquele que está no leito de hospital, aquele que está saindo da sua casa para ser socorrido, aquele que já está na UTI, aquele que está perto, Senhor, oh Deus, de desligar o fio da vida. O Senhor pode fazer infinitamente mais, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E visita as nossas vidas, Senhor. Que sejamos diferentes, Senhor. Que levemos, Senhor, essas verdades latentes, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. E que coloquemos, Senhor, cada uma em prática. Entendemos, Senhor, o nosso lugar como cidadão da terra por enquanto. Porque logo mais seremos cidadão do céu. Para a glória do Teu nome. E as palmas exaltam o nome santo daquele que nos criou. Amém.